12 horas e mais 40 minutos. O meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde, meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus. E muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora começamos mais uma edição do programa Cidade Urgente e gostaria de contar com a sua participação. Você pode mandar fotos, vídeos, a sua mensagem através do WhatsApp, que é o 8442-2599. 8442-2599. Você também pode mandar a sua mensagem via e-mail através do cidadeurgenteam@gmail.com. cidadeurgenteam@gmail.com, ou se preferir, você vai diretamente às nossas redes sociais, ao Facebook do nosso programa. É só digitar programa Cidade Urgente Manaus ou então vereador Álvaro Campelo. Em relação ao vereador Álvaro Campelo, minha gente, hoje ele se faz ausente por conta... Daqui a pouquinho ele está chegando, ele estava aí na eleição da nova diretora, da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, que elegeu o vereador Wilker Barreto para a presidência da Câmara Municipal de Manaus. O Wilker Barreto, que no ano de 2015 vai exercer também um cargo de vice-prefeito da nossa cidade, com a eleição do ex-vice-prefeito e também agora eleito deputado federal Issa Abraão. Na saída de Issa, entra aí o Wilker Barreto como presidente da Câmara e vice-prefeito de Manaus. Hoje pela manhã também, minha gente, aconteceu uma paralisação do sistema de transporte coletivo da nossa capital. Mais precisamente, a empresa Global Green, não é isso? Global Green, aí da zona leste da nossa capital. Mas quem tem mais detalhes sobre esta paralisação é o nosso repórter Marcos Assunção, que está ao vivo com a gente. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde para você, telespectador do Cidade Urgente, aqui pela Band Amazonas. Olha, nós estamos agora aqui no pátio da Global Transporte, na zona leste de Manaus, onde hoje, pelas primeiras horas da manhã, o tumulto foi grande por aqui. Os motoristas e cobradores cruzaram os braços mais uma vez, deixando principalmente a população sem esse transporte hoje na manhã dessa quarta-feira. Pelo menos 5% da categoria fizeram essa paralisação. Mas como você também vê nas imagens, a partir das 10 horas de hoje, eles começaram a deixar o pátio da empresa e atender essa população que esperou aí por mais de 4 até 5 horas nas paradas dos ônibus aqui na zona leste da cidade de Manaus. Essas pessoas até deixaram aí de ir ao seu trabalho, de ir à escola, de ir ao seu compromisso por falta do transporte coletivo que faltou nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Nós tentamos conversar também com o gerente operacional aqui da empresa Global Transporte, mas devido a muita confusão, a muita correria, ele preferiu não falar. A Polícia Militar também esteve aqui no pátio da empresa para conter aí devidos... até as pessoas exaltando aqui, motoristas, cobradores, até porque quando viram que alguns motoristas estavam deixando o pátio da empresa, muitos deles ficaram indignados com a saída desses motoristas. Aqui, eles pedem melhorias no salário e também o depósito aí do FGTS, que ainda não caiu, segundo eles. E vão ficar paralisados aí até a segunda ordem. Pelo menos 20% da frota já deixou o pátio aqui da Global Transporte para atender a população, que é a mais atingida por todo esse problema. Eu volto aos estúdios do Cidade Urgente. Muito obrigado, Marcos Assunção. Tá aí, minha gente, mais de 200 mil pessoas da zona leste da nossa capital foram prejudicadas por conta desta paralisação e até o presente momento nenhuma das partes, tanto do sindicato dos rodoviários como também os representantes dos motoristas e também a empresa Global Transporte, a Global Green, resolveram falar com a imprensa ou então entraram no acordo. Enquanto isso, algumas linhas de ônibus das zonas norte e sul da nossa capital foram deslocadas para a Zona Leste para atender a demanda da população. Uma situação que é triste. Volto a dizer sempre que só basta subir o preço da gasolina que logo sobe a tarifa do transporte coletivo, sobe a cesta básica, sobe tudo, enfim. O que não sobe mesmo é o nosso salário. É o salário do trabalhador que infelizmente em 2015 vai para R$ 790.
Agora são 12 horas e mais 46 minutos. Minha gente, uma outra situação que antes de chamar o advogado entrevistado de hoje, o Dr. Vitor Vieira, para falar um pouco mais sobre direito do consumidor, na semana passada ele esteve aqui no programa e recebemos mais de 700 mensagens, ou melhor, 700 perguntas de internautas que querem saber um pouco mais sobre direito do consumidor logo nesta época do ano. Mas gostaria de comentar um assunto que nos chamou a atenção logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Foi um destaque na manchete de um dos principais jornais da nossa capital. Gostaria que até mesmo colocasse essas imagens aí sobre a questão de algumas áreas que estão sendo invadidas na área do Tarumã, na zona oeste da nossa capital. Infelizmente, minha gente, uma situação que vem se alastrando, pessoas que por diversas vezes são retiradas do local, que voltam ao local, e até o presente momento nenhuma resposta foi dada pelo governo do estado do Amazonas. Sabemos que nos próximos dias, até sexta-feira, ou então na próxima semana, o governador do nosso estado, o professor José Mello, vai anunciar o nome do novo secretário de habitação do nosso estado, mas que indique um nome de uma pessoa qualificada, de uma pessoa que extremamente possa cumprir com seus deveres, uma pessoa que tem um currículo à altura para tranquilizar ainda mais a população, porque infelizmente são áreas devastadas, são locais onde deveriam ser arborizados, locais que precisam ser preservados e ainda está nessa situação aí. Quanto mais demora essa nomeação, mais vem aí se prejudicando cada vez mais a situação desses moradores, dessa população. Não é apenas o bairro do Tarumã, mas também a área do São José Operário. Então pedimos a compreensão, principalmente do governo do estado, da Secretaria de Habitação do nosso estado também, para que de uma forma ou de outra possa dar uma resposta a esses moradores. Caso alguém seja dono desse terreno, que possa ser procurado, possa ser responsável também, não apenas a Polícia Militar chegue lá com uma ordem de retirada através do nosso judiciário, mas que o novo secretário da SUAB, que logo logo vai ser anunciado pelo governador José Mello, possa fazer um trabalho de qualificação e também de prestígio. Nota-se que já nos primeiros noticiários há o nome também de um ex-deputado aí. Se for ele, realmente vai dar soluções para este problema. Álvaro Campelo chegando, boa tarde. Boa tarde, Thiago Quara. Como é que você está, meu irmão? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Agora são 12 horas e 48 minutos. Hoje, chegando atrasado em razão da escolha da nova presidência da Câmara Municipal, da nova mesa diretora. A Câmara escolheu o vereador Wilker Barreto e o vereador Irã Nicolau como presidente e vice-presidente, e depois toda uma mesa com secretários, com ouvidor, com corregedor. Mas enfim, eu quero parabenizar o vereador Wilker Barreto, o vereador Irã Nicolau, que a partir de janeiro de 2015 comandam a casa pelos próximos 2 anos, e nós esperamos que os trabalhos continuem fluindo da forma que fluíram neste ano de 2014 e também durante o ano de 2013. Álvaro, à vontade, nós temos obrigado, Thiago. Abraço. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter segurado aqui um pouco a onda para a gente, para poder chegar. O trânsito da nossa cidade também extremamente complicado. Olha, antes de eu chamar o doutor Vitor, que já está aqui conosco, para a gente falar a respeito de direito do consumidor, amanhã eu terei uma reunião na Comissão de Defesa do Consumidor com bombeiros civis e representante dos donos das casas de show. E aí alguém que entende um pouco o direito do consumidor, de repente pode perguntar o que tem a ver direito do consumidor com casa de show, o que tem a ver direito do consumidor com casa civil. Olha, um dos princípios básicos do direito do consumidor é a garantia à segurança de quem presta um serviço. Então, obviamente, o dono de uma casa de show deve assegurar ao consumidor, porque ali há uma relação de consumo, uma prestação de serviço que é feita, há a necessidade da garantia mínima de segurança. Haja vista o que aconteceu há pouco tempo atrás, uma tragédia no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, em que centenas de pessoas morreram em razão disso. Então nós estamos fazendo essa reunião, chamando os representantes das casas de show para ter essa conversa amanhã, e o nosso objetivo é que tão logo
voltem os trabalhos da Câmara Municipal de Manaus, que nós tenhamos uma audiência pública para discutir esta questão de casas de show que não oferecem bombeiros civis. Existe uma lei federal, existe uma lei estadual e uma lei municipal que obriga, não é ter o brigadista de incêndio não, porque o brigadista pode ser qualquer funcionário da casa. Por exemplo, a Band, né, tem aqui vários funcionários. Daí escolhe o nosso amigo Sidney, né? O Sidney é voluntário, ele vai fazer um curso como brigadista, um curso de 8 horas, que vai dar orientação mínima em caso de uma necessidade, em caso de um incêndio aqui. Mas ele não tem a formação de um bombeiro civil, em torno de 260 horas, e o bombeiro civil não é aquele apenas para apagar incêndio. Existem os casos de emergência, de repente uma briga dentro da casa, de repente alguém que passa mal dentro de uma casa de show, como já aconteceu, como já ocorreu, e há necessidade desse profissional. Bem, agora são 12 horas e 51 minutos. Estamos aqui com o doutor Vitor, que vai conversar conosco a respeito do tema que o nosso programa se preocupa, se debruça quase diariamente, que é direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Álvaro. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite, estar aqui tirando aí as dúvidas a respeito do direito do consumidor. Muito obrigado, doutor. O senhor já também leciona essa matéria em faculdade já também, né? Isso. Esse ano, em virtude da grade, eu acabei não lecionando essa disciplina, mas há alguns anos eu lecionei sim essa matéria numa universidade particular. Tá certo. Doutor, recentemente nós estivemos no aeroporto de Manaus, isso foi tema de reportagem, nós tratamos deste assunto aqui no programa, inclusive também na tribuna da Câmara Municipal de Manaus, a respeito de preços. Nós sabemos que nenhuma lei obriga o tabelamento de preço, é o mercado que rege, a livre concorrência. No entanto, existe um bom senso, né? O prestador de serviço, ele tem que ter bom senso na hora de colocar um preço. E o que nós constatamos lá no aeroporto é que há abusividade, né? E isso, o artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, coloca, né, que não se pode exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Quando o consumidor ele se vê diante de uma situação dessa, que ele vai a um supermercado, que ele vai de repente, uma loja de eletrodomésticos, e ele verifica que aquele preço é excessivo, ele deve procurar o PROCON, ele deve procurar a Delegacia do Consumidor, ele deve procurar a Comissão de Defesa do Consumidor. O que o consumidor faz quando ele se vê diante de um preço que ele considera abusivo? Bom, Álvaro, aí nós temos algumas situações a respeito do preço. A primeira observação é que a regra geral é do livre mercado. Então, o direito do consumidor, o direito, na realidade, não existe o direito do consumidor, mas sim o direito, ele é uno. Ele é dividido em direito do consumidor, direito administrativo, constitucional, processo civil e outras para fins didáticos. E esse direito do consumidor, ele deve andar na mesma linha do direito constitucional, que é a base. E essa questão de preço, a regra geral é do livre mercado, quem regula isso é o direito econômico, né, regulando a questão do livre mercado. Agora, como bem apontado pelo senhor, existem algumas situações bem abusivas, né? E nessas situações abusivas que afrontem o direito do consumidor, onde o fornecedor tem uma vantagem manifestamente excessiva, aí sim cabe o consumidor procurar os órgãos de proteção, né? Procurar a delegacia especializada, procurar o PROCON. E o PROCON deve, sim, fiscalizar e, juntamente com os outros órgãos, ver se existe algum tipo de cartel, que é a reunião desses fornecedores, visando um tabelamento de preço que prejudica o consumidor, né, que vai tirar essa livre concorrência e, com isso, vai diminuir a oportunidade de escolha do melhor preço, né, que isso daí vai realmente refletir no mercado econômico no geral. Sem dúvida. Então, o consumidor que se deparar diante dessa situação deve tomar essas providências e procurar os órgãos de defesa do consumidor. Nós temos uma pergunta que está chegando também através do nosso WhatsApp, da dona Maria o quê?
Maria das Dores, lá do bairro do Jorge Teixeira, ela comprou um extrato de tomate no supermercado, e quando ela abriu em casa, ela verificou que tinha um corpo estranho dentro desse extrato de tomate. Ela quer saber se ela já faz a denúncia diretamente ao PROCON ou ela se procura o estabelecimento comercial que vendeu para ela. Bom, o ideal é sempre procurar primeiramente o estabelecimento, né? Porque para tomar uma providência. E pode, uma medida não anula a outra, pode procurar igualmente o estabelecimento e o PROCON. Não é? Agora, a pessoa que procura o PROCON não vai ter inicialmente um ressarcimento individual. O PROCON, o que ele faz? Ele fiscaliza, ele multa, ele vai autuar o fornecedor. No intuito de uma troca no produto ou eventual dano moral em decorrência desse produto, aí ele tem que procurar o seu direito na forma individual. Procurar um juizado especial, procurar a Defensoria Pública, procurar um advogado, procurar um núcleo de prática jurídica de alguma faculdade para ter esse acesso, esse amparo jurídico. Agora, inicialmente, viu que esse produto está com vício no produto, vício na qualidade desse produto, o ideal é procurar o supermercado pedindo a troca imediata do produto, ou então dinheiro de volta, e concomitantemente, juntamente com essa atitude, pode procurar o PROCON para efetuar fiscalizações nesse estabelecimento. Doutor, infelizmente nosso tempo hoje está muito reduzido, né? Nós vamos infelizmente ficar somente nessas duas perguntas, estão chegando muitas perguntas aí, mas eu tenho certeza que haverá outras oportunidades de o senhor retornar aqui para a gente falar a respeito desse tema, porque a todo momento são estabelecidas relações de consumo e a todo momento também acontecem problemas e as pessoas têm as suas dúvidas. Eu quero agradecer imensamente a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Álvaro. Obrigado aí. Obrigado, boa tarde também, telespectador. Estou à disposição aí para qualquer dúvida e esclarecimento sempre. Tá certo. Muito obrigado. Viu? Uma ótima tarde para o senhor. Bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos chegando ao final da edição desse nosso programa. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui tratando, inclusive, dessa reunião que vai haver entre o Sindicato dos Bombeiros Civis, os donos das casas de show de Manaus. Amanhã também a Comissão de Defesa do Consumidor estará fazendo uma blitz de fiscalização, que eu não vou falar agora qual é a blitz, mas amanhã também nós traremos este assunto aqui para falar a respeito da atuação da nossa comissão. Muito embora hoje foi o último dia de sessão parlamentar e aí inicia-se o recesso parlamentar, mas a nossa comissão continuará trabalhando dezembro, janeiro, fevereiro, durante o ano todo. A nossa comissão não fecha e o nosso gabinete também não. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, muito obrigado pela sua participação e pela confiança que você sempre deposita no nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!